O STF acaba de tomar uma decisão que pode mudar o futuro da internet no Brasil. Um bloqueio que vai muito além do que estão dizendo oficialmente, mas o que realmente está por trás disso. Essa decisão já gerou reações nos Estados Unidos e está sendo vista como um movimento que pode impactar outras plataformas e até você. Será que estamos diante de um novo nível de controle sobre a informação? O que ninguém está te contando sobre esse caso e por que isso pode ser só o começo? Fique até o final, porque a verdade por trás desse bloqueio pode te surpreender. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria para manter o bloqueio no Brasil da plataforma de vídeos Rumble, que tem sede nos Estados Unidos. Vamos conversar com a repórter Paula Cuenca, que está acompanhando esse caso e traz todos os detalhes direto e ao vivo de Brasília. Boa noite para você, Paula. Boa noite para você também, César, para todo mundo que está nos acompanhando. Olha, até o momento, os ministros Cristiano Zanin e Flávio Dino já votaram para acompanhar o posicionamento do relator, o ministro Alexandre de Moraes, e com isso manter o bloqueio do Rumble aqui no Brasil. Como você mencionou, esse caso está sendo julgado pela primeira turma, que é um colegiado menor formado por 5 dos 11 ministros. Dessa forma, com 3 votos pela manutenção dessa suspensão, a gente já tem de fato uma maioria formada. Eu lembro que o Rumble ele foi bloqueado aqui no Brasil no dia 21 de fevereiro, por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Isso aconteceu depois que a empresa não cumpriu algumas ordens judiciais e também não indicou quem seria o representante legal dela por aqui. Eu lembro ainda que esta ação da suspensão da plataforma de vídeos acabou gerando reações tanto do governo dos Estados Unidos quanto de uma parcela do Congresso norte-americano. Esse julgamento a respeito da manutenção do bloqueio do Rumble está acontecendo no plenário virtual e o encerramento deste julgamento está previsto para acontecer somente na próxima sexta-feira. César. Olha, vale lembrar, Paula, que isso já aconteceu com o antigo Twitter, né, o X, que também não cumpriu as determinações, não tinha representante legal, não tinha nada aqui no país, e só depois de regulamentado, ele voltou a exercer a atividade aqui no nosso país. Tomara que isso também aconteça com o Rumble. E se você achou que essa decisão do STF já era absurda, espera só para ver o que está acontecendo nos bastidores. Agora, a pressão aumentou, a unanimidade está se formando, e o que aconteceu com o X no passado parece estar se repetindo com o Rumble. Mas o que ninguém está te contando sobre essa movimentação? Como Trump e os Yahuwah entraram nessa disputa e qual o impacto disso para a liberdade digital no Brasil? Você precisa ver o que vem a seguir. Aperta aí e continua comigo, porque a situação está ficando ainda mais séria. A gente vai seguir nesse assunto agora com a Luísa Martins, porque eu quero saber se, além de Zanin e de Dino, que já acompanharam o relator, o que esperar então desses outros integrantes da primeira turma? Pode ter alguma surpresa aí nesse meio do caminho, apesar de não mudar realmente a decisão? Gabriel, muito difícil. A expectativa de fato é que tanto o Luiz Fux quanto o Carmen Lúcia, que são os dois que faltam votar, acompanhem, né, o relator, então haja aí uma unanimidade para manter o Rumble bloqueado aqui no território nacional. É um roteiro bastante similar, Muriel, é o que a gente viu com o X no ano passado, né, o antigo Twitter. Basicamente, Moraes mandou bloquear o Twitter aqui no Brasil porque eles não tinham um representante legal, haviam tirado o representante legal aqui no Brasil, se recusavam a cumprir ordens judiciais expedidas pelo Supremo Tribunal Federal e depois também se recusavam a pagar multas que foram impostas pelo STF justamente em razão do descumprimento dessas decisões judiciais. O Rumble é basicamente a mesma coisa, né? Esses 3 requisitos aí, eles têm sido reiteradamente descumpridos pela plataforma. E aí, com isso, houve, então, essa ordem de bloqueio, né, do Rumble em todo o país. É claro que o Rumble é uma plataforma bem menos conhecida do que o Twitter aqui no Brasil, então talvez a sociedade não tenha tanto o impacto que teve na época do bloqueio do X. Mas o roteiro é basicamente idêntico, né? E na época, até com o X, a primeira turma também foi unânime ao referendar a decisão do ministro Alexandre de Moraes e a tendência de que com o Rumble isso vá pelo mesmo caminho, né? A avaliação geral da corte, até para além da primeira turma, que julga o caso em plenário virtual, como a Thaís estava nos dizendo, é de que uma empresa, por mais que ela tenha sede em outro país, no caso nos Estados Unidos, ela precisa, se quiser operar no Brasil,
seguir a legislação brasileira e a Constituição Federal do Brasil. Salvo, se não for assim, ela não vai poder, então, operar no país, né? Então, isso é um consenso entre todos os ministros do Supremo Tribunal Federal que julga esse caso, então, na primeira turma nesta semana. Abriu ontem a votação, já houve a formação de maioria, mas o plenário virtual fica aberto aí até a próxima sexta-feira. Claro que o ministro Luiz Fux e a ministra Carmen podem depositar os seus votos por escrito ali antes, né, desse prazo, mas o padrão é ficar aberto de sexta a sexta-feira. E dentro do Supremo, Muriel, só para concluir, há uma leitura de que todo esse embate que o Rumble tem gerado entre o presidente norte-americano Donald Trump, questionando o ministro Alexandre de Moraes e até processando Moraes na justiça americana, ele é fruto mais de uma insatisfação com as decisões do ministro Alexandre de Moraes, especificamente até em relação a Bolsonaro, que é um aliado de primeira ordem de Donald Trump, do que propriamente algo que vai ter um efeito prático, né, assim, em relação ao próprio ministro Alexandre. Em relação ao Rumble, a tendência, então, como eu falei, é de que os outros dois ministros também sigam o ministro Alexandre de Moraes e se forme essa unanimidade para manter o Rumble bloqueado até que ele cumpra, né, esses requisitos. Se cumprir os requisitos, pode haver o desbloqueio, mas caso contrário, seguirá bloqueado. Muito bem, Luísa Martins, obrigada. Já já a gente volta a conversar na próxima edição também. A verdade é que estamos vendo mais um capítulo preocupante na história da liberdade de expressão no Brasil. O que começou com um bloqueio isolado está se tornando um padrão. E quem garante que amanhã não será outra plataforma, outra voz, outra opinião sendo silenciada? Os impactos dessa decisão ainda vão reverberar e a pressão internacional pode mudar tudo. Mas será que realmente vão recuar ou estamos vendo um caminho sem volta? Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que essa decisão do STF é justificável ou estamos vendo um abuso de poder? Deixa seu comentário aqui embaixo, porque essa discussão não pode parar. E claro, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like, porque aqui você vai acompanhar toda essa movimentação de perto, sem censura e sem filtros. Nos vemos no próximo vídeo.